Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ednaldo falando. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre uma notícia que vem sendo veiculada durante aí os últimos dias, relacionado ao consumo de peixes, né? A chamada síndrome de Raf, também um exemplo, né? Uma situação que está ligada diretamente ao consumo de alimentos, trazendo aí as famosas DTAs, né? As doenças transmitidas por alimento. E aí, a gente ouviu falar muito sobre essa questão. Inicialmente, é uma doença que não é tão conhecida, né? A gente vê muitas pesquisas ainda que precisam ser feitas. Não se sabe, por exemplo, qual a toxina que origina todo esse problema. Existem duas teorias principais que falam sobre a fonte dessa toxina, né? Tem uma linha que associa isso a uma alga que desenvolve a toxina e que o peixe se alimenta dessa alga, e uma outra linha que está mais associado à questão do armazenamento, da conservação do peixe, que aí terminava desenvolvendo essa toxina. Então, são duas linhas aí que precisam ser estudadas, precisam ser melhor pesquisadas para que a gente entenda o mecanismo de como é que acontece o desenvolvimento dessa toxina. Bom, o que é certo é que esse não é o único caso de doença transmitida por alimento que a gente conhece, né? Nós temos aí inúmeras situações e é por isso que cada vez mais a gente tem que ter preocupação, tem que ter um cuidado com o alimento que a gente está consumindo. Então, as DTAs, elas são muito propagadas por toda a situação que acontece relacionada à nossa alimentação, né? A gente tem uma série de problemas aí que precisam ser melhor trabalhados e o certo é que a gente tem que ter aí alguns cuidados, algumas orientações. Quando a gente fala sobre as DTAs, a gente basicamente classifica em três tipos, né? A gente tem as chamadas infecções, que aí no caso são provocados por micro-organismos que estão presentes nos alimentos. Então, o micro-organismo foi lá, esse micro-organismo ele é o agente patógeno. Quando a gente fala infecção, é provocado pela ação de algum micro-organismo que entrou em contato com o alimento. A gente tem as intoxicações, que é o caso da síndrome de Raf. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre toxinas que são produzidas, essas toxinas chegam nos alimentos e a gente consome os alimentos com essas toxinas. Então, a toxina é que está fazendo aí a uma determinada situação que agrava as nossas condições de saúde. E nós temos aí as toxinfecções. A diferença é só a linha do tempo, né? Enquanto que nas intoxicações as toxinas são produzidas e você ingere os alimentos que já contêm essas toxinas, nas toxinfecções a gente ingere o alimento, esse alimento pode ter um micro-organismo e no nosso trato intestinal ocorre a produção das toxinas que vão provocar algum tipo de malefício. Então a diferença é a linha do tempo, né? Nas toxinfecções a gente tem uma produção após a ingestão desse nosso alimento. A gente tem várias vias de transmissão, por isso que é difícil a gente mapear, né? Porque se você observar as probabilidades de a gente ter um problema, eles podem ter fontes das mais variadas, né? Se você tem muita situação que a gente tem problema relacionado com criança, por exemplo, a criança teve lá algum incômodo, algum mal-estar, a gente fica sem saber qual é a origem, qual é a fonte, porque a gente quer evitar as diferentes fontes, as diferentes riscos que a gente tem. Mas nem sempre dá para a gente mapear, já que a gente tem muitas vias. Então, num caso como esse, é muito difícil a gente ter uma certeza de qual é a origem e qual é a fonte, porque as possibilidades são muito grandes. Você tem uma criança, muitas vezes o pediatra nem detalha muito, porque pode ser ali algo que caiu no chão, pode ser algo do chão que ela comeu, pode ser algo de algum coleguinha, pode ser uma questão que ela levou até a boca, pode ser inseto, pode ser animais, quer dizer, são muitas possibilidades. Então é importante a gente ter um acompanhamento, a gente ter atenção, a gente ter cuidado no local que a gente come, né? É importante a gente no momento que a gente vai num restaurante diferente, em algum local que a gente não tem tanto hábito de consumir, ou até aquele que a gente vai consumir também, a gente tem um cuidado se vê alguma coisa estranha, se aconteceu alguma anormalidade, para que a gente evite esse risco.
Em geral, esses riscos acontecem numa escala até maior do que a gente percebe. Muitas vezes, a gente tem casos que você não sente um sintoma característico e aí você nem percebe que teve algum mal-estar provocado pelo alimento. Em outras situações, a gente tem algo mais leve, né? E aí muitas vezes a gente também não leva tanto adiante. É muito difícil a gente chegar e realmente precisar de algum tipo de contra, é, de algum tipo de efeito contrário ou de algum tipo de ação contrária, né? A não ser aqueles casos que a gente tem algum micro-organismo ou alguma toxina, como esse caso, que realmente provoque danos aí que a gente precisa de um atendimento médico. A gente tem um cálculozinho que a gente usa muito aqui para cada um caso que a gente consegue notificar, é porque ocorreram 136 casos de pessoas que foram assintomáticos ou que teve uma ação branda. Então, se a gente controlasse essas ações brandas, se a gente tivesse um monitoramento, tivesse uma identificação, seria mais fácil da gente chegar lá dos casos mais graves, né? Mas isso é algo que sempre gera dificuldade, porque basicamente também a gente tem dois tipos diferentes de surtos. A gente tem surtos fechados, que esses aí são mais fáceis de você mapear, né? Você tem surto, por exemplo, que acontece num casamento. Então, no casamento, você tem uma lista de convidados que é limitada, você tem uma lista de alimentos que são servidos no casamento que também é limitado. Então, se no futuro uma pessoa passou mal, sentiu algum mal-estar, e de repente aparece outra pessoa sentiu outro mal-estar, de repente aparece outra pessoa que teve um mal-estar, a gente consegue perceber que eles tiveram algo em comum. Eita, os três foram no casamento. Ah, mas o que é que esses três consumiram? Ah, eles consumiram ali o um pernil, ou consumirem ali o camarão, ou um risoto. Então, tem algum alimento, tem alguma coisa em comum, é mais fácil da gente identificar. Quando a gente tem surtos abertos, né, quando a gente trabalha em ambientes abertos, é muito mais difícil a gente fazer esse monitoramento. Ah, eu tive uma pessoa que foi comer um alimento. A gente foi na praia, né, como esse caso. Mas na praia você come o quê? Tem gente que vai na praia, come de tudo, né? Faz aquela festa. Então o camarada come aquele queijo coalho lá na chapa, ele come ali aquele cachorro quente, aí ele pede ali o arrumadinho, aí de repente passa o caldinho, né? Aí daqui a pouco ele vai comer uma batata frita, e aí vem a ostra, e quando chega no final do dia, quando ele vai observar, ah, passei mal, tá? Mas foi por causa de quê? Quer dizer, muitas vezes é difícil a gente mapear. E às vezes você tem, por exemplo, praias aqui de Pernambuco que vem pessoas do mundo todo. E aí, para a gente ter uma relação, para a gente interligar, para a gente casar e identificar realmente quais são as causas dos surtos, fica muito mais difícil da gente conseguir realmente avaliar esse tipo de situação, né? Mas a ideia que a gente queria colocar é que chegou no período, né, próximo à Páscoa, né? E a gente sabe que via de regra, as pessoas vão estar consumindo aí peixe. Mas cabe a gente escolher, ter mais atenção, ver ali alguns fornecedores que sejam conhecidos, alguns produtos que tenham melhor procedência, né, para que a gente procure estar aproveitando aí da melhor maneira possível, ok? Então, mais uma vez, pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Essa foi a mensagem que a gente queria passar hoje, falar um pouquinho sobre as doenças transmitidas por alimento. Grande abraço e obrigado mais uma vez. Até mais, pessoal.